Olá pessoal, sou o Frank Atraí, do canal História da Novidade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a decisão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje sobre neoliberalismo e democracia. Marx diz no seu livro Crítica à Filosofia do Direito de Hegel e também dos manuscritos econômicos e filosóficos de Paris, da década de 40 do século XIX, que a infraestrutura e a superestrutura é que dominam as relações de poder no Estado, ditado pela burguesia. A infraestrutura para Marx seria o quê, então? Ela seria a burguesia, né, que alimenta a superestrutura, que é todo o aparelho do Estado, né, que trabalha a serviço da elite dominante, e essa elite dominante, né, é que dita as regras para que o Estado haja, né? O Estado age de acordo com a burguesia. Vamos dar um exemplo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na época da Dilma Rousseff, ele ajudou a condená-la. Por quê? Porque a elite dominante assim determinou que fosse, né? Não existe uma questão democrática ali. Ali há, né, um poder que está agindo para quê? Para combater, né, os ganhos da classe trabalhadora nos governos petistas. Tá? Então eles não querem que a classe trabalhadora, e no final eu vou dizer o porquê. Eles não querem que a classe trabalhadora elas consigam algum ganho social, algum ganho econômico, algum ganho político, ascensão, domínio intelectual. Por quê? Porque eles precisam que a classe trabalhadora, como diz Marx, seja alienada, para que eles mantenham o poder. E a educação, ela transforma, ela muda, né, a relação de pensamento e reflexão, como diz Paulo Freire, né? E aí eles vão trabalhar um conceito muito básico. Michel Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, escrito na década de 70 do século passado, ele vai dizer que a punição, né, ele conta aqui nesse livro que a punição que existe hoje no Estado, e aí ele conta a história da punição desde quando ela surgiu, né? Que a punição antes era uma coisa perversa, as pessoas eram decapitadas, enforcadas, chicoteadas, né? A punição era algo, não sei se alguém já viu esse filme Coração Valente, né? Quando o William Wallace ele é torturado, ele é esquartejado, ele antes de morrer, né, para que peça perdão, para depois morrer com dignidade, né? Ela vai perdendo, o povo vai criando uma algeriza contra isso. Na Revolução Francesa, as pessoas foram guilhotinadas. As pessoas não vão gostar mais disso, tá? E aí o Estado vai entendendo que a punição ela tem que se dar às escondidas, tá? E para que a pessoa seja punida no Estado chamado democrático, né, o Estado tem que estar aparelhado, né? Michel Foucault vai dizer que a justiça, em todo o mundo chamado democrático, ela tá se tornando uma cadeia de poder, né, muito forte, né, cujo objetivo é punir quem é mais pobre, tá? Então ele vai dizer, olha, quem tem um sistema de defesa para fugir da justiça maior ou igual ao Estado, ele nunca será punido. Quem é o rico, né? E o pobre? O pobre que tem um advogado geralmente de porta de cadeia aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos, que eu vou falar dele, não tem, né? O pobre geralmente nos Estados Unidos faz acordo. Aqui no Brasil, o cara é preso em detenção provisória. 40% dos presos brasileiros, a gente tem aproximadamente 800 mil presos, né? Então, 16, 320 mil, 400 mil presos no Brasil, eles estão em prisão provisória, porque não tem advogado, né? Tem gente que já cumpriu prisão provisória, que não deveria estar presa, a maioria deles, mas eles não têm um advogado para entrar com uma petição de soltura, tá? Então ficam presos, tá? Então a justiça serve, né, como uma cerca de arame farpado para evitar a ascensão da classe trabalhadora. Não só isso, tá?
A justiça serve também para manter o povo trabalhador na miséria e conformado, né? Sem direito de manifestação, porque a justiça está aí para punir quem é mais pobre. E aí eu vou falar mais embaixo ainda. Então, o Estado para Marx, ele já vai dizer aqui na questão judaica, o Estado para Marx é burguês. Ele é burguês, por isso que Marx não acredita quando ele escreve crítica ao programa de Gotha, que o Estado seria... Aqui Marx está fazendo uma crítica à social-democracia que está nascendo, porque ele não acredita que democraticamente, essa pseudo-democracia, né, irá resolver os problemas, como dizia na crítica à filosofia do direito de Hegel, que o Estado seria capaz de atenuar as desigualdades sociais. Por quê? Porque o Estado, como já disse, através da infraestrutura, ele domina a superestrutura, que são o Estado, as religiões, as universidades, associações, todas elas são aparelhadas ideologicamente pela elite, como diz Marx na ideologia alemã, né, pelo pensamento elitista. E aí, né, eles pensam como pensa a elite. Mas a elite agradece porque ela não pensa como pensa o trabalhador e ela mantém o trabalhador, né, dominado através desse aparelhamento. Então, esse aparelho chamado Estado não é um meio de diminuir as desigualdades sociais, como diz Marx, a não ser pela ditadura do proletariado, que seria o socialismo. A ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, da Revolução Francesa é uma ideia fictícia. Liberdade por quê? Né? A liberdade só se mantém quem tem dinheiro. Né? É claro, quem não comete erros. Né? Mas a liberdade, por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir, mas eu quero ir em Paris, tem dinheiro? Não. Então a liberdade é cerceada pelo capital. Né? Quem tem direito de ir e vir é quem tem dinheiro. Quem não tem, tem um direito muito restrito. Né? A liberdade, aí Marx vai dizer também que toda análise social é feita pela situação econômica e sociológica. Né? A economia que faz uma análise social, né, através dos tempos. Né? A economia que gera análises sociais. Tá? A igualdade. Igualdade em que sentido? A economia também, que diz que quem tem mais igualdade é menos igualdade. Né? Por exemplo, minha casa é um lar inviolável, mas no gueto, né, não é. A polícia entra, mete o pé, derruba. Então, a igualdade não existe. Né? A igualdade também é regulada pela questão econômica. Né? Ele escreve isso aonde? No Capital. Volume 1 e 3. Tá? A felicidade. Né? E aí é engraçado que a felicidade foi escrita no texto constitucional dos Estados Unidos. Todos nascem livres, iguais, né? Têm direito à propriedade e o direito à felicidade. Só que a felicidade também está atrelada, né? Embora as pessoas consigam sorrir, consigam viver, sobreviver, né? Com muito pouco. Mas o bem, a qualidade de vida é determinada pelo fator econômico. Tá? E o que fez, né, o conservadorismo, né, que é reacionário, né, no meu modo de pensar, o neoliberalismo econômico, né, é uma vingança, né, contra as conquistas da classe trabalhadora, né, quando foi criado o estado de bem-estar social, com o nascimento da União Soviética, com o plano Keynes no desenvolvimento econômico, na reconstrução nacional, depois da crise de 29 dos Estados Unidos, quando 80% da indústria norte-americana quebrou, o mundo entrou em colapso e esse colapso alimentou sistemas totalitários, como na Itália, como em Portugal, como na Espanha, como na Alemanha. Por quê? Porque também ali já tinha focos do movimento comunista. Né? Assim que houve a Revolução Russa, houve vários focos, né, para tentar levar um estado de bem-estar social. Eles foram destruídos, a burguesia, com medo, alimentou os sistemas ultraconservadores
extremamente reacionários, como Mussolini, como Franco, como Salazar, como Hitler, né, na Alemanha, para poder afastar a questão das desigualdades sociais. Igualdades sociais, né? E depois das igualdades sociais, com a queda em 1980 da Rússia, aliás, em 1989 através da perestroika glasnost da União Soviética, né, vem a constante destruição do estado do bem-estar social, que é o neoliberalismo, que é o sistema econômico que acumula fortunas na mão de poucos e deixa um mar de miseráveis na mão de muitos, né, na maioria do povo no mundo. Tá? Isso é uma tomada de reconquistas que existiam na elite no século XIX, começo do século XX, retomar o que eles perderam. Né? Um estado de bem-estar social para eles não é interessante, porque eles querem acumular mais dinheiro, assim como o sistema escravocrata, o sistema de exploração do trabalhador, antes da conquista do estado de bem-estar social, né, eles querem a volta dessa concentração de benefícios, de riqueza, de poder, né, e implantam um estado de liberdade econômica com o estado mínimo, porque privilegia o povo mais rico e deteriora a qualidade de vida do povo mais pobre. Tá? Por fim, né, Marx também vai dizer, dos manuscritos econômicos e filosóficos, né, e através até de uma reflexão, a gente pode dizer, né, de Friedrich Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, e de Eric Hobsbawm, os trabalhadores. Que a lei, né, a lei é um sistema ditado pela burguesia, construído pela classe média reacionária dos intelectuais do direito, né, com um único intuito: punir a ralé, Gessé Souza, e através de Marx punir o lucro proletariado. O que é o lucro proletariado para Karl Marx? O lucro proletariado é a prostituta, o lucro proletariado é o traficante, o lucro proletariado é o assaltante, né? O porquê vai dizer isso? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra do Engels vai dizer, Friedrich Engels vai dizer que na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, com o aprofundamento da Revolução Industrial, né, muita gente não tinha qualidade de vida. Ele vai dizer aqui, ele vai dizer horrores sobre a burguesia, principalmente quando ele fala sobre a burguesia industrial. Eles vão dizer que eles não têm nenhum pudor, não têm nenhum caráter, não têm nenhuma ética. O que interessa para eles é dinheiro. E o baque mais terrível na vida de um burguês é perder algum dinheiro que ganhou. Tá? Eles só se interessam por isso. Né? E aí ele vai dizer que ao trabalhador, naquela época de exploração, sem lei nenhuma, né, que foi conquistado graças às lutas, né, da Internacional, direcionada, né, controlada, né, secretariada por Karl Marx em 1840, né, a primeira Internacional, e depois as sucessivas que vão lutar por direitos da classe trabalhadora, direitos sociais, etc, etc. Que o trabalhador tinha 3 opções na Inglaterra, né? Ou se suicidar rapidamente, ou morrer de fome lentamente, ou partir para o mundo do crime. E o que houve? Partindo para o mundo do crime, houve um aumento da prisão, já começa a nascer aí a punição à pobreza. Né? Porque o cara, ou ele morre de fome, ele vai praticar algum ato ilícito determinado pela lei. Porque senão ele morre de fome. Né? E aí o cara vai partir para o mundo do crime, né? Como um lucro proletariado. Né? E através do lucro proletarianismo, né, ele se torna um criminoso. E quem fala isso recentemente? Gessé Souza. Ele vai dizer do pobre chamado criminoso e do pobre conservador, neopentecostal, pobre, né, que se acha abençoado e etc, etc. Mas ele não tem diferença nenhuma do ladrão. Por quê? Porque ele é pobre, ele se desonesto, mas ele vive numa situação tão precária quanto o criminoso. A única coisa é que ele é controlado às vezes pela religião, que ele passa fome, mas ele pede para Jesus para ter comida ou algum benefício, algum ganho na vida, e que muitas vezes não consegue. Tá? Então, são ideias escritas por vários autores,
tá? No passar do tempo. A democracia é um fetiche da classe burguesa, né? Imposta pela Revolução Francesa, né? Nos Estados Unidos, né, por exemplo, ninguém tem advogado de defesa. O neoliberalismo, inclusive, privatizou parte do sistema penitenciário, e aí entra, né, algumas ideias de trabalhar o sistema penitenciário através do lobby para punir mais, para que o sistema penitenciário privado ganhe com mais tempo preso na cadeia, né? E o humano é tratado como um ser animal. Ele fica mais tempo para dar dinheiro para o sistema econômico, né? Não importando a liberdade, que é o segundo bem mais precioso. O primeiro é a vida. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil é a prisão provisória. Lá, né, é o acordo. Não tem dinheiro, meu irmão, preso por um pino de cocaína, que seja, né, você vai ter que pagar advogado. Se não pagar advogado, é acordo, né? Por isso que nos Estados Unidos não existe impunidade, como eles dizem. Por quê? Porque há acordo. Não interessa se o cara é inocente ou não. Faz um acordo, senão você vai preso, né? Vai enfrentar o sistema judiciário sem advogado, a sua pena será muito alta. Então, mais de 40%, né, como eu já disse no começo, né, dos estadunidenses presos, eles estão presos através de acordo, porque não tem como fazer justiça, porque não tem dinheiro para contratar uma defesa, que faz parte da liberdade. Então a liberdade entrou em xeque, né? Fora o fato de que o negro nos Estados Unidos, desde 1791, que todos são iguais, o negro só passou a votar a partir da década de 60, e os índios foram exterminados porque todos os homens nasceram livres e iguais, menos os índios e os negros. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.